Bom, gente, eu vou compartilhar a tela, ok? Vou compartilhar a tela para gente iniciar. Vocês, vocês conseguem ver a minha tela? Abram aí o microfone e falem, porque eu não tenho. Uma vez eu compartilhando tela, eu não tenho mais acesso a, à área de chat. Tudo bem? Conseguem ver minha tela? Dá para ver, professor, de boa. Ótimo, beleza. Ah, tudo Ô, ok, gente, professor. oi, pois não? Tá de boa a tela, tá vendo aqui, tá bom? Beleza. Bom, gente, então é o seguinte, antes efetivamente da gente iniciar o conteúdo de hoje, alguns colegas demonstraram aí alguma dificuldade para realizar a tarefa, a segunda atividade que tem entrega programada para hoje, né? Então eu já recebi de alguns de vocês ou pelo próprio Moodle, ou por e-mail, alguns até me mandaram por WhatsApp, eu recebi as tarefas de vocês, mas alguns estão com dúvidas na segunda atividade. Então eu quero tirar esse tempo inicial aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa segunda atividade, tudo bem? Bom, lembrando que tanto a atividade um quanto a atividade 2 hoje é o nosso prazo, né? Prazo de entrega. Então, a atividade um, as palavras cruzadas, né? Sobre gestão e sistema da qualidade. E a atividade 2 assistiu, a parte B da atividade um, desculpa, assistiu o vídeo, né? Sobre gestão da qualidade nas empresas e conceituar o que você entendeu do filme, conceituar sistema e gestão da qualidade. Okay? Então, essa atividade deve ser entregue hoje. A atividade 2, que aquela atividade da folha de verificação, estratificação e histograma, quem já entregou, ok. Quem não entregou ainda, tá? Eu vou postergar o início, a entrega dessa atividade para a semana que vem, ok? Então vocês poderão entregar essa atividade 2 na semana que vem. Então deixa eu falar um pouquinho sobre essa atividade. Eu sei que vai ser um pouco repetitivo para quem já entregou, mas de qualquer forma a gente precisa fazer isso porque alguns colegas estão com dificuldade, né? E eu preciso garantir que todos tenham compreendido o que é para fazer, tá? Então, olha, aqui na área do Moodle, eu vou clicar aqui, né? Nessa folha de atividade, tá? Percebam, ó, é, deixa eu clicar aqui para abrir ela. Opa, ela está aqui, ó. Então vamos lá, atividade 2, folha de verificação, estratificação e histograma. Então, gente, ela está aqui, ó. Bom, o que é essa atividade, né? Essa atividade, ela é um extrato aí do que nós vimos na aula passada. Então, só recapitulando, na aula passada nós começamos a estudar ferramentas da qualidade. Aí nós conversamos que nós temos dois grandes grupos de ferramentas. Nós temos o grupo das ferramentas de planejamento e o grupo das ferramentas de controle, né? As ferramentas de planejamento são muitas, mas nós nos detemos apenas a duas, né? Que foi o brainstorm, né? A famosa tempestade de ideias,
e o 5W e 2Hs, ok? E começamos a trabalhar com as ferramentas de controle, que são muitas, mas nós vamos estudar 7 principais. Inclusive algumas literaturas, eu disse isso na aula passada, algumas literaturas tratam essas ferramentas como ferramentas básicas da qualidade, né? E dessas 7 ferramentas que nós vamos estudar, na aula passada a gente viu 2 delas, né? Nós vimos 2 dessas ferramentas na aula passada. E as 2 que nós vimos foi justamente a folha de verificação e o histograma, né? É exatamente o que está pedindo essa atividade. Professor, mas por que tem estratificação? Tem estratificação, né, gente? Porque a estratificação é uma ferramenta ou uma estratégia da folha de verificação. Então, na verdade, a estratificação está dentro da folha de verificação, ok? Então, não se trata de uma outra ferramenta da qualidade, não. Estratificação é um recurso, é uma técnica que a gente pode aplicar dentro da folha de verificação. Alguns fizeram esse exercício e me mandaram no Excel, fizeram os gráficos no Excel, perfeito. Se não conseguir fazer no Excel, pode fazer a mão livre mesmo e tirar uma foto, transformar isso em arquivo, postar no Moodle, me mandar por e-mail, não tem nenhum problema, tá? O que a gente avalia nesse exercício não é se usou Excel ou não, se usou ou não uma ferramenta computacional. O que a gente avalia nesse exercício é a compreensão da ferramenta, tá bom? Então, o que eu peço aqui? Olha, a partir do problema relacionado, aplicar ferramentas da qualidade para análise e tratamento. Aquilo que eu disse na aula passada, né? As ferramentas da qualidade são técnicas que a gente utiliza para analisar, compreender e posteriormente tratar o problema. Então não tem sentido aplicar uma ferramenta da qualidade que não tenha como objetivo o tratamento de um problema, tá? E aí eu peço o seguinte, aplicar folha de verificação, estratificação e histograma. Então tudo isso nós vamos aplicar nesse exercício. Então qual que é o exercício? O exercício é o seguinte, ó. Observou-se um processo que apresenta um alto índice de retrabalho e refúgio. Né? Retrabalho e refúgio, nós já conversamos, são 2 variáveis indesejadas. Então observou-se um processo que apresenta um alto índice de retrabalho e refúgio por alguns dias, nos 3 turnos de trabalho. Chegou-se ao percentual de peças com defeitos conforme o quadro a seguir ilustra. Bom, uma coisa importante aí, né? Nós observamos esse processo durante 3 dias, ok? Durante 3 dias, nos 3 turnos de trabalho que estão listados aí. Das 6 às 14, das 14 às 22 e das 22 às 6. Né? Atuam nesse processo, nesse processo 6 diferentes operadores, ok? Então, vocês podem confirmar aí que tem 18 linhas aí, porque são 3 dias, 3 turnos de trabalho para 6 operadores, né? Então você tem aí 18 combinações, né? 18 linhas, né? 18 linhas nesse quadro. Aí o que ele pede, gente? Olha só, ó. Considerando que a meta de peças defeituosas destinadas para o trabalho refúgio é de apenas 3%, responda. Então, olha só, esse processo ele está sob controle quando o percentual de refúgio e retrabalho for até 3%, ok? Mais que 3%, esse processo ele não está sob controle. E aí é interessante vocês observarem, olha só, olha o percentual de desvio que a gente tem aqui, ó. Nenhum percentual de desvio aqui, em cada um ponto de coleta, tem 3% ou inferior a 3% de refúgio.
Então isso fica bem claro que esse processo está totalmente fora de controle, que é exatamente na letra G o que está pedindo, fazer uma análise do processo, né? Bom, o que deveria ser feito aqui? Olha só, nós temos aqui 7 questões, né, de A a G. A questão G, ela está ligada justamente a isso que eu acabei de falar, né, a análise do processo. Então já dei uma dica lá, né, tem mais coisas para analisar, mas já dei uma dica que nenhuma tomada de medida, o refúgio tá até 3%, está sempre superior. Então isso é um sinal que o processo está realmente e totalmente fora de controle, né? Mas tirando essa letra G, de A a F, são 6 questões. Vocês vão observar o seguinte, olha só, uma questão casa com a outra. Ó. Na letra A, em qual turno de trabalho, na média, apresenta-se o maior índice de peças defeituosas? E aí em qual turno de trabalho, na média, em qual turno de trabalho, né? Então percebam que a letra A fala de turno, a letra B fala de operador, qual operador, e na letra C fala de dia, tá? Então essas 3 primeiras questões é só estratificação, né? É só lista de verificação e estratificar ou por turno, ou por operador, ou por dia. Já da letra D até a letra F, ele está pedindo um gráfico aí, né? Que é justamente a outra parte da atividade, né? Quando a atividade fala do histograma, né? Então a gente aplica folha de verificação, estratificação e histograma. Então da letra D, desculpa, até a letra F é o histograma. Sendo que a letra D, ó, represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas para os dias. Opa, então a letra D está alinhada com a letra C. Porque na letra C a gente quer a média dos desvios por dia. E na letra D a gente quer a representação gráfica das peças para os dias. Então vocês estão vendo que está casando? Né? A letra E, olha só, a letra E é para os operadores, é o gráfico dos operadores, o que é pedido na média na letra B. E a letra F, olha, está pedindo para representar graficamente, né, os turnos, tá vendo? Os turnos, que é exatamente o que pede a letra A, tá? Então eu vou fazer junto aqui a letra A e a letra F, só para a gente entender a dinâmica, tá? Então na letra A, em que turno de trabalho na média apresenta-se o maior índice de peças? Bom, então olha só, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer no Excel, porque eu estou no computador e facilita eu projetar para vocês, né? Mas pode fazer na mão, não tem nenhum problema, tá? Então, ó, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar e vou abrir o Excel aqui. Só um instante, deixa eu autorizar um colega aqui que tá entrando, o Kaique Gabriel. Bom, então, o Felipe Soares também está entrando, ótimo. Bom, então, olha, eu vou aqui colar no Excel aquele quadro, tá? Volto a dizer, gente, eu vou fazer no Excel aqui para poder facilitar a visualização de vocês. Quem não tiver familiaridade com Excel, não tem nenhum problema, faça na mão mesmo, faça numa folha de sulfite ou de caderno mesmo, tira a foto e posta no Moodle, ou se não conseguir postar, me manda por e-mail, tá? Bom, então tá aqui os dados todos, né? O que está pedindo na letra A? Ó, na letra A ele está pedindo, olha, em qual dos turnos de trabalho, na média, apresenta-se o maior índice de peças defeituosas. Então, olha só, nós vamos ter que calcular a média dos turnos de trabalho. Então, vamos lá. Nós temos 3 turnos, né? Então, como nós temos 3 turnos, nós vamos ter que calcular 3 médias, então, né? Então, vamos lá. Ó, então, turno de trabalho.
Ok, tá? Então, olha só, gente, eu vou usar aqui no Excel, né? Olha só, eu vou selecionar aqui, ó. Claro que se estivesse na mão, daria mais trabalho para fazer isso, né? Como a gente está no Excel, a gente já tem possibilidade de pedir para o Excel separar para a gente essas informações, né? Ok? Então vamos lá. Então olha só. Então como eu estou no Excel, eu vou usar o recurso do Excel, né? O recurso do Excel tem uma ferramenta chamada filtro, tá? Gente, o objetivo da aula não é ensinar Excel, tá bom? Então quem não conseguir fazer isso no Excel, não tem problema, faz na mão, tá? Então olha só, eu filtrei aqui, né? Quando eu filtro, né? Ó, quando eu filtro, aí eu peço para ele organizar aqui, ó. Eu quero quem? Eu quero, ó, das 6 às primeiro turno, das 6 às 14. Tá vendo, ó? Então ele traz aqui para mim, ó, ele traz aqui para mim os 6 dados das 6 às 14. Como são 3 turnos, são 18 dados, então na verdade são 6 dados, 6 valores para cada turno. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó, copiar e põe aqui do lado, ó. Tudo bem? E calculo a média, né? Gente, volto a dizer, quem não tem Excel faz na mão, né? Mas aqui no Excel tem uma ferramentinha chamada média. Tá vendo? Ó, uma casa decimal só, tá? Por que uma casa decimal? Porque o percentual foi dado sem casa decimal. Então sempre a resposta tem que ser mais precisa do que o dado, né? É uma casa mais precisa que o dado informado. Então, como o dado informado aqui não tem casa decimal, eu respondo aqui com uma casa decimal. Então, olha só, ó. Então, esse cara aqui, ó, esses dados todos aqui é o dado para o turno, das 6 às 14. Ó. Vou colocar aqui 6 às 14. Ok? Então deu 7,2. Agora eu vou trabalhar com o turno das 14 às 22. Então eu venho aqui, ó, mudo, eu quero o turno das 14 às 22. Beleza? Então, ó, obtive esses dados aqui, ok? Jogo aqui, beleza. Deixa eu voltar tudo aqui, senão ele esconde as linhas lá. Tá, beleza. Deixa eu tirar a grade aqui. E vou calcular a média de novo. Olha só. Calculo a média desses dados até aqui. Olha lá, ele dá 8. Beleza? Bom, aí agora, por último, eu vou calcular a média das 22 às 6. Volto a dizer, quem não tem Excel, não tem habilidade com Excel, faz isso na mão sem nenhum problema, tá? Então, das 22 às 6, tá? Então, são esses dados aqui, eu vou copiar, ok? Vou colar ele aqui do ladinho. Tá, agora eu volto tudo aqui, para aparecer todos os dados. Beleza. Então, olha só, eu vou calcular a média aqui, ó. Vou calcular a média para esse conjunto de dados. Perfeito, 9, né? Então, o que pede a letra A? Então, vamos voltar lá. Em qual turno de trabalho, na média, apresenta o maior índice de peças defeituosas? Então, o maior índice. Então, ó, o maior índice é justamente o turno, né, das 22 às 6 horas, porque é o turno que apresenta 9% de peças defeituosas, ok? É claro, né, gente, que esse processo está totalmente fora de controle, né? Porque se a média é permitida, o limite é de 3%, ó, no turno das 6 às 14, 7,2, está fora. No turno das 14 às 22, 8, está fora. No turno das 22 às 6, 9,
está mais fora ainda, né? Então, realmente, esse processo, ele está totalmente fora de controle, tá bom? Mas o turno que apresenta o maior índice aí de refúgio e retrabalho é realmente o turno das 22 às 6, ok? Então, a letra A, como é que responderia? Em qual turno, na média, apresenta o maior índice de peças defeituosas? O turno das 22 às 6. Eu poderia até complementar com 9 peças, 9% de retrabalho e refúgio, ok? Na verdade, do jeito que está formulada a questão, eu nem perguntei qual que é o percentual que apresenta, né? Eu perguntei só qual o turno. Então, poderia responder só o turno das 22 às 6. Mas para complementar a resposta, eu colocaria com 9% de refúgio e retrabalho, ok? Bom, e aí, olha só, a letra F, ó, complementa essa questão, né? Represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas para os turnos. É fazer um histograma, né? Então, olha, eu poderia aqui, ó, no próprio Excel, ó, eu posso montar uma tabelinha, né? Posso montar uma tabelinha onde eu coloco turno, ok? E percentual de refúgio, ok? Então, olha só, turno das 6 às 14, turno das 14 às 22 e turno das 22 às 6. Bom, vamos lá. Turno das 6 às 14. Das 6 às 14, 7,2. Turno das 14 às 22, 8. Turno das 22 às 6, 9. Né? Agora, com esses dados, gente, eu posso montar o histograma. Volto a dizer, quem não tem o Excel faz isso na mão, faz o gráfico na mão. A única coisa que tem que tomar cuidado quando fizer isso na mão é que tem que ter o senso de proporção, né? Então, por exemplo, na coluna do 9, a coluna do 9 tem que estar maior que a coluna do 7,2. Tem que estar maior que a coluna do 8. Tá? Então, esse cuidado tem que ter. Então, o que eu faço aqui no Excel? Ó? Eu seleciono, aí eu venho aqui inserir, aí tem aqui, ó, gráficos recomendados. Então, eu clico aqui no gráficos recomendados, ele vai dar todas as opções de gráficos, ó, todos os gráficos. Eu vou pedir, para esse caso, o gráfico de coluna, que é o melhor tipo. Ó. Esse aqui, ó. Então eu clico aqui, ó, já vai sair direto, tá vendo? Ó, já sai direto. Claro que você pode melhorar aqui, né? Colocar o título do gráfico, né? Gráfico de percentual de refúgio e retrabalho. Mas tudo isso é perfumaria, né? O que importa é isso aqui, ó. Ó o histograma, ó. Essa série aqui é o turno das 6 às 14, tá com 7,2. Essa outra série aqui é o turno das 14 às 22, que está com 8%, e essa outra série aqui é o turno das 22 às 6, que está com 9. Tem até um recurso aqui, ó, que a gente pode adicionar rótulo de dados. Tá vendo? Aí o que acontece? Ele põe o valor em cima da barra, fica visível, né? Tá? É um outro recurso que tem, mas são recursos que tem no Excel que a gente pode melhorar, tá? Mas o mais importante, mesmo quem fizer à mão, é conseguir entender aí qual que é a ideia do exercício, que é justamente, no caso aí do histograma, visualizar graficamente o percentual de refúgio e retrabalho em cada turno. Ok, gente? Tudo bem? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? É nessa linha, tá? E aí você tem os demais, as demais questões, né? E a última, que é a G, que é uma análise do processo. Tá claro isso, gente? Posso prosseguir? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa atividade 2? Alguém quer abrir o microfone para falar? Fique à vontade. Posso prosseguir então, gente? Só dá um ok no chat aí, se eu posso prosseguir. Só coloque ok. Beleza, então. Ok, gente. Beleza.
Tá? Então, olha, quem não entregou essa atividade, tá? Por gentileza, eu vou dar o prazo até semana que vem, até segunda-feira que vem, para entregar, tá? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, me sinaliza. Perceba que nós estamos utilizando duas ferramentinhas bem simples aqui, né? Que é a folha de verificação com estratificação, porque estamos estratificando por turno, estamos estratificando por dia, né? E estamos estratificando, estamos aplicando o histograma. Então são duas ferramentinhas bem elementar, bem simples, tá bom? Tá? Então é importante que vocês tenham essa capacidade de conseguir trabalhar com essa atividade. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar no WhatsApp, podem me mandar e-mail. Eu estou à disposição para que a gente possa superar essa etapa aí dessas duas primeiras ferramentas. Tá? Bom, eu disse para vocês que são 7 ferramentas básicas da qualidade, ou 7 ferramentas de controle. Tá? Eu quero ir com esse conteúdo bem devagarinho, tá? Eu não tenho pressa, porque eu acho que nesse momento o mais importante não é o volume de conteúdo, mas é sim a qualidade e a profundidade desse conteúdo. Tá? Então hoje eu tinha planejado 4 ferramentas, mas depois que eu vi a necessidade de revisar a atividade, atividade 2, eu estou revisando aqui o ritmo nosso e provavelmente a gente trabalhe só com mais 2 ferramentas hoje, que vai ser o gráfico de Pareto e o diagrama de dispersão. Então vamos lá. Das 7 ferramentas básicas da qualidade, nós trabalhamos com 2 já. Trabalhamos com a folha de verificação. Dentro da folha de verificação está o conceito de estratificação, ok? E trabalhamos com o histograma. Então, folha de verificação e histograma. São 2 ferramentas bem simples. Nós vamos agora trabalhar com uma terceira ferramenta. Gente, essa ferramenta, gráfico de Pareto, ela é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas não é difícil não. É um pouquinho mais trabalhosa, mas é uma ferramenta importantíssima que a gente utiliza em processo, em gestão de processo, na indústria. É muito importante essa ferramenta. Então vamos lá, vamos entender o que é essa ferramenta. Famoso gráfico de Pareto. Então vamos lá. Em 1847, quer dizer século XIX, né, há 170 anos atrás, né, 173 anos, né, nossa, tanto tempo, né? Então há 173 anos atrás, um alemão, né, um físico, matemático alemão chamado Wilfredo Pareto, por isso que a ferramenta leva o nome dele. Então, Pareto desenvolveu um estudo sobre a distribuição de renda de seu país. O que Pareto, lá na Itália, queria saber? Ele queria saber o seguinte: como é que estava a concentração de renda da Itália? Ou seja, como estava a distribuição de renda? O dinheiro que circulava no país estava distribuído como? Estava nas mãos de quem? Né? E aí, olha que interessante. Por meio desse estudo, ele descobriu que a distribuição de riquezas não se dava de forma equitativa, mas bem ao contrário. Olha que interessante. 80% de toda a riqueza nacional estavam concentrados nas mãos de uma pequena parcela da população, 20%. Interessante, né? Então, lá no longínquo 1847, Pareto descobriu que as riquezas da Itália estavam muito mal distribuídas. Ou seja, né, 80%, cerca de 80% de toda a riqueza do país estava na mão de só 20% da população. É bem interessante esse dado, né?
Essa distribuição inadequada foi expressa em um gráfico. Então, Pareto colocou isso num gráfico, e esse gráfico levou o seu nome mais tarde, né? E viria a transformar o conceito de controle, se tratando de qualidade nas indústrias. Tá? Então, esse conceito de Pareto lá atrás veio a ser aplicado na indústria. Né? Então, continua aqui, olha, pode ser utilizado para classificar causas que atuam em um processo com maior ou menor intensidade ou ainda com diferentes níveis de importância. Gente, olha que interessante. Com o tempo, com o passar dos anos e com a aplicação desse conceito de Pareto na indústria, se percebeu que essa realidade lá de 1847 de Pareto também se repetia nos processos. Ou seja, cerca de 80% dos problemas estavam resididos ou residiam em apenas 20% das causas. Melhorando essa definição, boa parte dos problemas são causados por um conjunto pequeno de fatores, por um conjunto pequeno de causas. Então vocês lembram que semana passada, a gente falando do brainstorming, a gente citou que num determinado problema, porque o equipamento falha. Aí nós levantamos lá, o equipamento falha porque não há manutenção. Porque o operador não é treinado. Porque o equipamento é velho. Porque o equipamento trabalha muitas horas por dia. Né? Então, de acordo com o conceito de Pareto, 80% das causas ou dos momentos que o equipamento falha residem em cerca de 20% das causas. Ok? Então é o que está falando aí, ó, no último parágrafo. Né? O modelo Pareto, lá em 1991, por Juran, que foi um dos gurus da qualidade, o que Juran disse lá em 1991, né? Mais de um século após a criação do gráfico de Pareto? Ao Juran aplicá-lo a processos industriais, o que Juran disse? Que o modelo Pareto, ao ser incorporado para a indústria na área da qualidade, Juran disse assim, olha, alguns elementos vitais, muitos apenas triviais. Ou seja, o que Juran está falando? Que as causas de um problema são alguns elementos que determinam a causa do problema. Os outros muitos, são comuns, são triviais. Né? A gente costuma muito usar na indústria o famoso conceito 80-20. Né? Ou seja, 80% dos problemas de um processo estão resididos em poucas causas, ou seja, 20%, cerca de 20% dessas causas. E aí, né, gente, esse conceito de Pareto, é claro que nós estamos aplicando aqui para a indústria, para processo, mas ele pode ser expresso em outras áreas, em variadas formas. Por exemplo, olha aqui, olha os exemplos. Alguns consumidores concentram a maior parte da demanda. Vamos entender isso? Alguns consumidores concentram a maior parte da demanda. Deixa eu dar um exemplo aqui. Possivelmente, grande parte dos consumidores de carros populares, né? Eu vou entender aqui como carros populares, até carros de até 50 mil, tudo bem? Carros de até 50 mil reais, que aqui para nós não é popular coisa nenhuma, né? Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, um carro zero popular lá é em torno de 10 mil dólares. Só que o salário médio do americano é 2 mil dólares. Então, quer dizer, ele trabalha 5 meses e compra um carro zero, não é? Nós aqui no Brasil, um carro zero é popular 50 mil.
a média salarial aqui é R$ 1.000, o salário mínimo, né? Então o que vai acontecer? No Brasil a gente tem que trabalhar 50 meses para comprar um carro zero, enquanto que lá nos Estados Unidos o camarada trabalha só 5 meses, né? Por isso que a gente vê em filmes americanos, né, que a distribuição de renda lá não apresenta tanta disparidade como aqui no Brasil, né? Lá nos filmes americanos a gente vê que a diarista ela tem um carro, se não igual, né, pouco inferior ao dono da casa, ao seu patrão, né? Aqui não, aqui a distribuição de renda é muito mais agressiva, né? Sob o ponto de vista de que poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Parecido até com a distribuição de Pareto, que a gente não consegue ter uma SUV, por exemplo, né? A gente trabalha a vida toda, a gente não consegue ter uma caminhonete, um SUV, né? Porque realmente o custo aqui é muito grande. Bom, mas é assim, voltando. Alguns consumidores concentram a maior parte da demanda. É verdade, se a gente for fazer um levantamento, quem compra carro de até 50 mil aqui no Brasil? Quem compra carro popular? Possivelmente quem compra carro popular, a grande maioria de quem compra carro popular é gente com até 10 salários mínimos, por exemplo. Ok? Tá gente que ganha de R$ 1.000 até R$ 10.000, por exemplo. Tá? Então vejam que esse conceito de Pareto ele pode ser expandido, ele pode ser aplicado para outras áreas também, que não só a área industrial, né? Mais um outro conceito aqui, ó. Então estamos falando aí dos exemplos de aplicação de Pareto, né? Algumas causas geram a maior parte dos defeitos, é verdade. O exemplo lá da máquina parada que eu falei para vocês, tá? Então, são poucas as causas e essas poucas causas juntas geram a maior parte dos efeitos. O conceito lá de 80-20, né? Cerca de 80% dos problemas são gerados por não mais que 20% das causas. Outro, alguns defeitos são responsáveis pela maioria das reclamações, né? Olha que interessante isso, né? De repente, num saque, num serviço de atendimento ao consumidor de uma empresa, todo final de mês é feita uma análise das reclamações de um determinado produto. Pode ter certeza que essa ideia de Pareto se repete nisso. Ou seja, normalmente são as mesmas reclamações, né, que aquele produto apresenta. Então, se a gente for analisar, vai existir lá a ideia de Pareto, né? Poucas causas que representam um grande volume de problemas, né? Alguns equipamentos determinam a maioria das quebras e paradas. Exatamente isso. Se a gente for analisar numa empresa por mês quais equipamentos que quebram, a gente vai verificar que são sempre os mesmos, então um conjunto pequeno de equipamentos que determinam a maior parte das quebras, das paradas. Tá? Algumas operações envolvem a maior parte das falhas. Falha de processo, então geralmente as falhas de processo acontecem nas mesmas operações ou num grupo pequeno de operações. Alguns produtos determinam a maioria das receitas. Então, uma empresa aí que tem um mix, né, um conjunto grande de produtos, né, então, quando for fazer análise lá de Pareto, vai verificar que é um pequeno grupo de produtos que corresponde ao maior volume de receita da empresa. Então isso quer dizer o seguinte, né, gente, que o conceito de Pareto ele não se aplica somente à indústria, a processos industriais, né, mas ele aplica-se de uma forma geral. Então é um conceito bastante amplo, um conceito bastante aplicado, tá? Espero que vocês estejam vendo esta figura. Ela está um pouco fraca, né? Mas acho que dá para enxergar. Então o que diz aqui? Diz assim, ó. No campo da gestão da qualidade, que é o que nos interessa, que nós estamos estudando, tem se mostrado, né, o gráfico de Pareto, tem se mostrado uma importante ferramenta na
priorização de ações. Ô, gente, olha que coisa importante. Lá na aula passada, a gente conversou que as ferramentas da qualidade são ferramentas para a gente compreender o problema, para a gente tratar o problema, para a gente, e a partir do tratamento do problema, a gente delinear, ou seja, a gente construir ações. E essas ações podem vir num plano de ação, como no 5W e 2Hs, né? Ou pode vir em ações pontuais. Só que pensando num plano de ações, né, nós vamos ter que priorizar algumas ações, porque muitas vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, por questão de espaço, tempo e questão de custo, dinheiro, né? Então, o que o Pareto vai nos ajudar? Vai nos ajudar justamente a selecionar qual ação que eu vou aplicar, o que eu vou atacar. Eu vou atacar aquilo que gera o maior impacto, né? Então, prioritariamente, eu teria que atacar ou implantar a ação que representa o maior impacto ou que corresponde ao maior percentual, né, do problema. Então, geralmente, a gente faz um corte. A gente elege um grupo de ações que correspondam a 80% do impacto, né? Por isso que o gráfico de Pareto, ele se confunde, pode ser chamado até como gráfico 80-20, né? Aí ele fala aqui, ó, dessa forma é possível resolver os problemas de modo eficiente, priorizando as causas que se mostram responsáveis pela maior parte das perdas, tá? Aí ele diz assim, ó, Pareto sugere que existem, com o que a mais aí, né? Pareto sugerem que existem, né? Deixa eu corrigir isso aqui já, né? Então, Pareto sugere, deixa eu corrigir isso. Ok. Então, Pareto sugere que existem elementos críticos e eles devem-se conferir prioridade de análise. Então é isso que Pareto está dizendo. Pareto está dizendo o seguinte, que existe uma causa lá, uma possível causa, que está comprometendo ou está gerando boa parte do problema. E essa causa, isoladamente, precisa ser tratada, porque ela corresponde à maior parte do impacto do problema. Ou também, o que Pareto sugere? A gente pode agrupar 2, 3, 4, 5 possíveis causas que no montante equivale a cerca de 80% do problema, ou do impacto do problema, né? Então é essa sugestão de Pareto. E aí, né, gente, nós não vamos falar disso, que nós não temos tempo no nosso curso. A ideia de Pareto, ela tem muita correlação, ela tem muito a ver com outro conceito que é usado na indústria, mais especificamente na engenharia de produção, que é o conceito de curva ABC, né? Que a curva ABC do inglês quer dizer, né, atividade baseada em custo, né? Então, se vocês verem nos livros de engenharia de produção, quando falar de gestão de estoque, né, de inventário, vocês vão ver que esse conceito de gráfico de Pareto é muito usado em engenharia de produção, mas com a ideia de curva ABC, tá? Então, realmente, a curva ABC, ela faz uso do diagrama, do gráfico de Pareto para fazer essas análises de estoque, etc, etc, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente não vai migrar para a análise de curva ABC. A gente vai ficar focado aqui de forma bem pontual e simples no gráfico de Pareto, tá? Vamos para um exemplo? Vamos para um exemplo, né? Vamos entender como esse gráfico de Pareto pode acontecer. Então, um exemplo prático aqui não é um exemplo industrial, tá? Isso mostra a versatilidade da ferramenta. A ferramenta ela é muito aplicada na área industrial, em processo, mas aqui a gente tem um exemplo fugindo um pouquinho da área industrial. Diz assim, né? Um novo modelo de carro foi lançado no mercado. 250 consumidores adquiriram o carro. Retornaram à concessionária em 15 dias após a compra. E aí foram constatados 320 defeitos.
os defeitos mais relevantes foram. Bom, então vamos lá. Vamos entender a dinâmica aqui. Então, foi lançado o modelo de carro e 15 dias após, 250 consumidores voltaram à concessionária e relataram cerca de 320 defeitos. Ou seja, esses 250 consumidores juntos relataram, né, somando todos os relatos deles, então foram constatados aí 320 defeitos. Que foram travamento indevido de uma das portas, 105 relatos, defeitos em algum farol ou sinaleira, né, 56 relatos, né, funcionamento irregular de um acessório no painel, 45 relatos, e assim por diante. Percebam que já está em ordem decrescente aí, né? Da maior reclamação, né? Da maior ocorrência. Se a gente for pensar em folha de verificação, uma ocorrência, né? Então, da maior ocorrência para a menor ocorrência. Ok? Então, olha, na verdade, foram quantos tipos de defeitos relatados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defeitos relatados, ok? 7 tipos de defeitos relatados, classificados aí, ordenados aí da maior ocorrência para a menor ocorrência, tá? E então, nesse primeiro momento, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos o que a gente chama aqui de folha de verificação, né? Folha ou lista de verificação. Na verdade, a gente está tratando como folha de verificação, né? Então, olha, primeira etapa do Pareto, a gente fez a folha de verificação. O que é a folha de verificação? A gente simplesmente relacionou cada item e a sua incidência. Tudo bem? A sua incidência. E aí, gente, a gente tem duas colunas aqui que a gente criou, né? Deixa eu abrir um Excel para facilitar as contas para a gente, tá legal? Tá? Então, olha só. Deixa eu abrir esse Excel para poder facilitar as contas para a gente, tá? Então, olha só, aqui está os defeitos, aqui está a incidência do defeito, tá legal? E aí, né, gente, como é que calcula a incidência aqui no Excel? Se eu sei, né, que o total de defeitos, uma coisa importante, né, o total de defeitos que ele citou aqui, 320, né? Só que ele relatou aqui, de todos os relatos, deu 296. Quer dizer, tem mais 24 defeitos aí que não estão relacionados, que a gente poderia incluir na categoria de outros, tá bom? Porque dessas 7 categorias, deu 296. Como foram 24, né? Esses 24 poderiam estar na categoria de outros. Então, ok. Então, como é que eu calculo o percentual de incidência? O percentual de incidência é o seguinte: eu quero saber esse defeito aqui que eu chamo de TIR, né, que é a abreviatura, né? Travamento indevido, né, de uma das portas, né? É o travamento indevido. Então, o que acontece? A gente pega esse 105 e divide por 296. Então, dá o percentual de incidência. Então, vamos lá, vou fazer aqui no Excel, igual 105, né, que é a incidência desse defeito TIR, dividido pelo número total de defeitos. Dá 35,5. Aí faço isso para os demais, né? Faço isso para os demais. Para os demais. Ok? Deixa eu corrigir uma coisa aqui, peraí. Faço isso para os demais. Como eu disse para vocês, o objetivo não é aprender Excel, né? Então, quem não souber fazer isso no Excel, faz na calculadora, faz na mão, não tem nenhum problema, tá? Beleza, Então, olha só, olha que interessante aqui, O TIR, o defeito TIR, ele tem 105 ocorrências. 105 para um total de 296 equivale a 35,5,
ok? E assim sucessivamente. Esse DFS, defeito em algum farol, ele tem 56 ocorrências, né? Incidência de 56, tá? Para um universo de 296, ele corresponde a 18,9. Uma coisa importante, o total de incidência aqui no final tem que dar 100, né? Porque eu estou somando cada uma das ocorrências aqui, no final, claro que todas elas têm que dar 296, ou seja, 100% de todos os defeitos relatados, ok? Bom, então calculado a incidência, ele traz aqui uma outra informação importante. O que, que ele diz? Qual que é o custo médio para corrigir cada um desses defeitos? Então, o custo médio para corrigir cada um desses defeitos vai estar nessa coluna aqui. Então, para corrigir cada um dos 105 defeitos do travamento indevido de uma das portas, vai custar R$ 36. Professor, que custo é esse? É o custo da mão de obra, é o custo da troca do elemento, da troca do item, né? Enfim, é o custo total. Mas a gente não vai entrar no mérito aí como esse custo é calculado. Portanto, saber o seguinte, para corrigir cada um desses 105 travamento indevido de uma das portas, custa R$ 36 cada um. Cada um dessa correção, tá? Então quer dizer que o custo total para corrigir os 105 defeitos de travamento indevido é 36 vezes 105, né? Ou 105 vezes 36, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, barulhos inesperados nas rodas. Foram apresentados 35 reclamações sobre esse defeito. Para corrigir cada um desses defeitos, custa R$ 40 na média. Então, para saber quanto custa para corrigir todos os 35 barulhos inesperados nas rodas, temos que fazer 40 vezes 35. Tá? Bom, feito isso, o que nos interessa aqui? O que nos interessa? É claro que como nós estamos avaliando o custo aqui, a gente quer saber o seguinte, será que não é interessante, nesse primeiro momento, ao invés de sair corrigindo todos esses defeitos aqui, será que não é interessante a gente priorizar, né, o número desses defeitos a partir do custo que a gente vai ter que investir para poder fazer a correção de todos esses problemas? Então o Pareto vai nos ajudar a priorizar qual desses defeitos nós vamos corrigir baseado na variável custo, por exemplo. Então, para aplicar o Pareto aqui, eu vou voltar para o gráfico, volto a dizer, tá, que a gente poderia fazer isso na mão, não tem o menor problema, poderemos fazer isso na mão, tá? E aí eu vou utilizar esses dados aqui de baixo. Então eu vou apagar aqui, ó, vou utilizar os dados de baixo. Beleza. Bom, então vamos lá. Então novamente a incidência, o que eu quero? Eu quero esse cara dividido por esse, para eu saber o percentual. Beleza. Tá? E vou calcular agora para todo o restante. Volto a dizer, tá, que o Excel é uma ferramenta. Quem não souber usar o Excel não tem nenhum problema, faça na mão, faça na calculadora. Tá? Beleza? Aqui dá 100%. Legal. Bom, a gente tem aqui, gente, o custo médio da correção. Então quer dizer, ó, para corrigir cada um dos 105 problemas de travamento indevido de uma das portas, a gente gasta R$ 36. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular qual o valor total gasto para corrigir todos os problemas de incidência. Né? Então, olha só, ó, como é que a gente faz isso aqui? Ó? Deixa eu apagar tudo aqui para a gente começar do zero aqui. Então, olha só, custo total de correção. Tá? É só fazer esse cara aqui, R$ 36,
que é para corrigir um problema, né? Vezes quem? Vezes 105 problemas, ok? Então, eu tenho um custo de 3.780 para corrigir todos os problemas de travamento indevido de uma das portas. E faço isso para todos os problemas, ok? Ó. Então, faço isso para todos os problemas. Então, olha só, para defeito em algum farol ou sinaleira, eu vou gastar R$ 1.400 para corrigir todos os 56 defeitos apresentados em farol ou sinaleira. Tá? Bom, com isso, a gente já verifica, olha só, que nós vamos gastar, no total, 9.500. Nós vamos gastar 9.500 para corrigir todos os problemas. Gente, veja bem, a gente está aplicando o Pareto aqui só para o custo, tá? Se a gente quisesse aplicar Pareto para a quantidade, para a incidência, poderia também. Tá? A gente está focando no custo aqui. Escolhemos a variável custo. Aí o que ele traz aqui? Ó? Qual que é o custo, o percentual do custo total da correção? Então vamos lá. Olha só. Aqui é o percentual da incidência, ou seja, o travamento indevido de uma das portas. Corresponde a qual percentual de todos os defeitos? Então eu peguei o 105 e dividi por 296. Então eu obtive aqui 35,5%. Aqui é o mesmo raciocínio, só que eu tô dizendo o seguinte, esse custo aqui, para corrigir todos os problemas de travamento indevido de uma das portas, né, custa 3.780, legal. Mas esse 3.780, ele corresponde a quanto do custo total para corrigir todos os problemas, que é 9.500? Então, o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó. Eu pego esse custo aqui para corrigir o travamento indevido das portas, divido pelo custo total, ok? Então, olha só, para corrigir, então, todos os travamentos indevidos de uma das portas, vai me custar 39,8 do total, ou seja, total 9.500, tá? Então eu vou fazer isso para os demais itens, tá? Então eu vou fazer isso para os demais itens aqui, ó. Então fazendo isso para os demais itens, volto a dizer, quem não sabe trabalhar com Excel, faz na calculadora. Beleza, ó. Então vocês estão vendo, ó, que já deu a soma automaticamente aqui de 100%, sem dúvida. Porque o custo total para corrigir cada um dos itens tem que ser exatamente, se eu corrigir todos os itens, tem que ser exatamente 100% do total de 9.500, tá bom? Bom, gente, do jeito que está aqui, ó, já está priorizado. Ou seja, está claro para mim que se eu corrigir todos os 105 problemas de travamento indevido de uma das portas, eu vou ter um custo, eu vou ter uma despesa, né, de quase 40% do total de 9.500, né? Se eu corrigir o travamento das rodas, se eu corrigir os defeitos em algum farol ou sistema, né, com certeza, grande parte dos defeitos a gente vai estar corrigindo. Então, por isso, eu tenho mais uma outra coluna aqui. O que é essa coluna? Essa coluna é o percentual do custo total de correção acumulado. Então, ou seja, ó, se eu tenho aqui na coluna H o percentual do custo total da correção por defeito, eu posso acumular aqui, olha só. Ó, se eu corrigir só os travamentos indevidos das portas, eu vou corrigir só 39,8% de todos os problemas relacionados ao custo, né? Agora, se eu corrigir além do travamento indevido das portas, eu corrigir mais todos os problemas de travamento de rodas, olha só, olha quanto eu vou ter. Eu vou ter aqui, ó, os 39,8 mais os 18,9, tá? Então vai dar um total aqui de 58,7. Aí eu posso fazer isso para todos aqui, ó. Quando eu faço isso para todos, eu gero um percentual aqui. Olha só, se eu corrigir todos os problemas,
né, ou todos os defeitos, eu vou corrigir 100% dos problemas relacionados ao custo. Se eu optar, por exemplo, olha, para corrigir só até aqui, só o primeiro, o segundo e terceiro defeito, né, ou seja, travamento indevido de uma das portas, travamento de rodas e defeito em algum farol ou sinaleiro, se eu corrigir só esses 3 problemas, eu vou ter corrigido 73,5% dos problemas. Tá? Por Pareto, o ideal é que a gente corrija 80, né? Então aqui a gente tem uma área de decisão, né? Se a gente corrigir 3 problemas, dá 73,5. Mas se a gente corrigir 4, dá 88,2, né? Então o que a gente faz? A gente geralmente pega o que está mais próximo, né? O que está mais próximo de 80? 73,5 ou 88,2? Respondem para mim no chat, para gente conversar um pouquinho aí. Qual está mais próximo? Me responda aí no chat. Qual está mais próximo de 80%? É até o terceiro defeito, que dá 73,5, ou até o quarto defeito, que dá 88,2? Então, até o terceiro ou até o quarto? O Antônio falou que 82,5? Não tem 82,5, né, Antônio? Na verdade, acho que você está falando 88,2, é isso? Ou 73,5? Não ficou claro a sua resposta. O que está mais próximo? Isso, aí sim, beleza. Tá certinho, o Alan, o Antônio, o Ricardo, é isso mesmo. Ô, gente, por quê? 73,5, quanto que ele está distante de 80? 6,5, não é isso? 6,5. Já 88,5, né? Ele está distante de 80, 8,5, né? Então a gente sempre considera o mais próximo. Então nesse caso aqui, ó, para aplicar o Pareto, né? Para aplicar Pareto, para aplicar o conceito de gráfico de Pareto, sem dúvida a gente pegaria esses 3 primeiros. E aí como é que eu posso representar isso graficamente? Quem não sabe usar Excel faz na mão, né? Aqui eu faço o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui todos os defeitos, ó, pego aqui os 7 defeitos e pego aqui os percentuais, ó, tá? E mando fazer um gráfico, ó. Inserir gráficos recomendados, tá? Gráficos recomendados, e esse de barra é o mais recomendado. Então olha só, ó. Ó, o que ele fez aqui, ó? Deixa eu reduzir um pouco aqui para não atrapalhar os dados, ó. Deixa eu dar reduzir o zoom aqui. Eu vou aumentar o gráfico, tá? Que o foco é o gráfico. Então deixa eu melhorar aqui a representação para que a gente possa ampliar o gráfico. Beleza. Aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico de Pareto, ok? Bom, o que eu vou ajustar aqui nesse gráfico? Na verdade, aqui, ó, ele vai até 100%, né? Tá dando 120 aqui, aqui é um macetezinho, eu vou reduzir isso aqui para 100%. Tá bom? Beleza. Então percebam, gente, né? Olha como ele está acumulando aqui, ó. Então o primeiro, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui em todos, ó. Deixa eu colocar aqui, adicionar rótulo de dados. Ó, então adicionei o valor acumulado, tá vendo? Então fica fácil da gente enxergar. Ó, então olha só, tá claro aqui que o primeiro defeito, 39,8, o segundo defeito, somado ao primeiro, quer dizer, o primeiro e o segundo defeito, somam junto 58,7, tá? E o terceiro, somando-se ao terceiro defeito, né, que é o DFS, né, que é o defeito em algum farol ou sinaleira, né, os 3 juntos somam 73,5%. Com o conceito do gráfico de Pareto, de 80 a 20,
enquanto decisão, nós poderíamos fazer o seguinte, nós poderíamos primeiro realizar o conserto desses 3 problemas, ou seja, travamento indevido, travamento de rodas e defeito em algum farol. Por quê? Porque se a gente corrigir todos esses defeitos, a gente cessa 73% e meio das reclamações. Então, se de repente a gente não tem muito tempo para gente programar esses reparos, então a gente programa primeiro todos os veículos, né, com esses defeitos, ok? Por quê? Porque uma vez tratando esses defeitos, nós vamos estar tratando 73% dos problemas com relação ao custo, tá? E os demais problemas, todas as demais categorias de problemas, o impacto é menor, né? Se a gente vai tratar os 3 primeiros, isso vai nos dar 73% e meio, o que sobra é 26,5%, que é um impacto menor, é um custo menor. Então percebam que a ideia do gráfico de Pareto, né, é justamente essa ideia de priorizar. Quem que eu vou priorizar? Eu vou priorizar esses três defeitos iniciais. Né? Eu vou priorizar travamento indevido de uma das portas, defeito em algum farol ou sinaleira e irregularidade de algum acessório no painel. Por quê? Porque esses todos juntos vão me dar aí 73% e meio de todos os custos que eu vou ter para poder fazer esses reparos. Ok? Tá? Então ele mostra mais ou menos isso aqui nos gráficos seguintes. Tá? Gente, perguntas. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui para pergunta. Então o que o gráfico de Pareto faz? Ele tem uma série de ações, ele tem, aplicando a esse nosso problema, ele tem uma série de reclamações e nós vamos tratar essas reclamações a partir de algum critério. Qual foi o critério que a gente escolheu? Foi o custo de reparo. Né? Então a gente elenca os custos de reparo, está aqui na coluna G, para cada um dos defeitos. A gente calcula o custo total disso, né? Para cada tipo de defeito. Depois a gente calcula o percentual disso e depois o percentual acumulado, que é justamente para a gente obter a referência lá dos 80%. Né? E como nós vimos, ficamos aqui no limbo, né? 83,5% e 88,2%. Né? A gente teria que decidir se tratava os 3 defeitos ou se tratava os 4. Então, pelo critério de proximidade, a gente tratou priorizamos os 3 primeiros defeitos aí, né? O tiro, o TRV e o DFS. Ok, gente? Tudo bem? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Responda aí pelo chat. Alguma dúvida, alguma questão? Bom, deixa eu mostrar para vocês a atividade que eu quero que vocês trabalhem para a semana que vem. Tá? Antes até de eu falar da outra ferramenta. Olha só, o que eu vou pedir para vocês para a gente treinar esse conceito de gráfico de Pareto. Ó, qual vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser o seguinte, ó. Atividade 3, né? Parte A, gráfico de Pareto. Nós vamos ter uma linha de produção e nessa linha de produção nós detectamos alguns problemas nessa linha de produção, tá? Alguns defeitos, alguns erros de processo. E eles estão listados aqui, tá? Medidas erradas, acabamento ruim, tolerância não atendida, geometria errada, parâmetro de corte errado e por aí vai, tá? Eu abreviei aqui os defeitos. Para cada um desses defeitos, a gente monitorou o processo por um determinado tempo e encontramos lá no total 700 defeitos, ok? Então, o que foi considerado aí? Para medidas erradas, foram encontrados 134 defeitos. Para acabamento ruim, 123. Para tolerância não atendida, 90. E assim sucessivamente.
E aí a gente tem o custo médio da correção. Ou seja, para a gente corrigir cada um desses defeitos de medida errada, custa R$ 22. Né? Então o que vocês irão fazer nesse exercício? Vocês vão aplicar o mesmo conceito que eu mostrei aqui no Excel. Né? Depois eu vou mandar esse Excel para vocês, tá? Para poder facilitar o trabalho de vocês. Tá? Talvez eu não mande ele em Excel, porque aí fica fácil, só vocês. Quem manja de Excel fica fácil, porque é só mudar os valores e já calcula tudo. Né? Talvez eu mande como PDF, como modelo. Então olha só, nós temos lá onde está defeito aqui, né? O nosso lá é defeito também, né? É defeito, é. Então, defeito de processo, vamos listar todos aqui, como está aqui, só mudando aqui as letrinhas, né? Aí vamos, a frequência e incidência é a mesma coisa, tá? Então, a frequência aqui vai colocar todas as frequências. Aí vamos calcular o percentual, ó, calcular essa coluna aqui, percentual de frequência ou de incidência, né? Então, vai pegar aqui, ó, são 134 defeitos de medida errada, vai pegar 134 e dividir por 700. Aí vai dar um valor aqui de percentual de frequência. Aí essa coluna, vocês vão pegar o dado de lá, né? Custo médio de correção, tá aqui, ó, custo médio de correção. Vocês vão calcular o custo total da correção, que vai ser o custo médio unitário, vezes o total de frequência, tá? E aí seguir a sequência aqui, né? Calcular o custo total de correção para cada um dos defeitos, depois calcular o custo total de correção percentual e por último acumular aqui, ok? E vão gerar o gráfico, né? Ou manualmente ou no próprio Excel, tá bom? E aí vocês vão dizer o seguinte, né? Pelo gráfico vai ficar claro quais são os defeitos que nós vamos atacar, tá? Lembrando bem que nós sempre vamos priorizar a quantidade de defeitos que se aproxima de 80%. Foi o caso aqui, né? Aqui deu 73,5 e 88,2. Então priorizamos aí o 73,5 por estar mais próximo do 80, ok? Então esse vai ser aí, nessa atividade 3, a letra A. Tudo bem? Beleza, gente? Tá claro? Posso prosseguir? Responda aí pelo chat. Posso prosseguir então? Com a próxima ferramenta? Ok, Antônio. Ok, então vamos lá. A outra ferramenta, gente, lembrando bem que eu quero falar de duas ferramentas para vocês hoje, né? Então eu falei hoje sobre gráfico de Pareto, tá? Então olha só, da 7 nós já falamos sobre folha de verificação, que tem dentro dela a estratificação. Falamos de histograma e falamos agora de gráfico de Pareto. Nós vamos falar agora de uma quarta ferramenta. Essa ferramenta é mais simples, tá? Essa ferramenta chama-se diagrama de dispersão. Então vamos lá. O que é nossa quarta ferramenta, né? Então, o que é o diagrama de dispersão? Então, vamos lá. Também esta ferramenta deriva de outras ciências, no caso da estatística e da matemática clássica, né? Então, o diagrama de dispersão ele também vem lá da estatística, né? Esses diagramas são, na verdade, técnicas gráficas utilizadas para analisar as relações entre duas variáveis. Gente, então olha só, a principal característica de um diagrama de dispersão é avaliar duas variáveis, né? Então, o que essa ferramenta faz é justamente avaliar duas variáveis, somente duas variáveis. Nós vamos ver já o porquê disso. Mais exatamente, para visualizar essas relações. Ou seja, verificar se uma variável afeta a outra, se uma variável tem a ver com a outra. Tem uma palavrinha que a gente chama de correlação. Se uma variável está correlacionada à outra.
Os diagramas de dispersão, na sua forma tradicional, são gráficos bidimensionais, ou seja, duas variáveis. Uma que vai no eixo X e outra que vai no eixo Y. São gráficos bidimensionais que fazem uso, claro, do sistema cartesiano de coordenadas. Ó, aqui tem 4 exemplos aí de diagrama de dispersão. Gente, abra o microfone aí para vocês falarem. Desses 4, ó, nós temos a superior do lado esquerdo, o gráfico superior do lado direito, o gráfico inferior do lado esquerdo e o gráfico inferior do lado direito. Eu pergunto para vocês, quais os dados que estão mais juntos aí, estão mais pertinhos aí? Alguém quer abrir o microfone para falar? Inferior do lado esquerdo. Ou superior. Superior do lado esquerdo? Quem está falando? O Alan. O Alan, beleza. O Alan, e qual que está mais disperso dessas 4? A quarta. Que é o quê? A quarta é o quê? Inferior direito. Inferior direito. É isso mesmo, Alan. Então, gente, olha só. Então, os gráficos, diagramas de dispersão, eles podem aparecer de 4 maneiras. Eles podem aparecer juntos, mais juntos, à esquerda. Perceba, ó, que esse que o Alan falou, que os dados estão juntos, eles estão bem juntinhos, não é isso? Ó? Eles estão juntos à esquerda. Eles podem aparecer juntos à direita, que é aqui, ó, que é esse cara aqui, esse gráfico aqui, que é o superior do lado direito. Ele pode aparecer mais disperso à direita ou mais disperso à esquerda. Resumindo, os dados podem aparecer mais juntos ou mais separados, tendendo à esquerda ou tendendo à direita, ok? Olha esse gráfico aqui. Vocês acham que esse gráfico ele está com os dados bem juntinhos? Tá, não tá? Então o que esse gráfico de dispersão, o que esse diagrama de dispersão ele está mostrando para a gente? Olha só, são 2 variáveis que estão sendo consideradas aí. Quais são essas 2 variáveis? Olha só no eixo X. Olha no eixo X. Defeitos diários na pintura. Olha no eixo Y. Umidade média do ar. O que nós estamos avaliando? No setor de pintura de uma empresa, a gente está percebendo que está aparecendo muitos defeitos na pintura. E aí nós queremos estudar se a umidade do ar, se a umidade do ambiente tem a ver com esses defeitos. Por quê, gente? Porque se realmente tiver acontecendo isso, nós vamos ter uma condição e colocar uma estufa, um desumidificador, vamos ter que controlar esse ambiente aí, para que a umidade do ar seja adequada para o processo de pintura. Então vocês estão vendo? Nós estamos analisando 2 variáveis, um par de variáveis. A variável defeitos na pintura, defeitos diários na pintura, versus a variável unidade média do ar. Nossa pergunta é a seguinte: tem a ver? Será que o número de defeitos na pintura tem a ver com a umidade do ar? Ou seja, será que quanto maior a umidade do ar, maior o número de defeitos? Quanto menor a umidade do ar, menor o número de defeitos? Será que tem alguma correlação dessas 2 variáveis? Então nós conseguimos responder essa pergunta fazendo uso de um diagrama de dispersão. É o que foi feito aí, ó. No eixo X aqui, nós temos o número de defeitos e no eixo Y nós temos a temperatura. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, ó, a 84 graus, 83% de umidade do ar, teve 0 defeito. Ó, a 80% de umidade teve 2 defeitos. Né? Vamos pegar um outro ponto aqui, pegar esse ponto aqui. Ó, a 27 graus, 27% de umidade do ar, houveram 8 defeitos. E assim sucessivamente. Então a gente quer avaliar se há alguma correlação entre essas variáveis. Percebam que esses dados estão juntos, não estão?
né? Esses dados não estão tão dispersos. A dispersão é pequena. Gente, se a dispersão é pequena, há indício que existe alguma correlação entre essas duas variáveis. Tá? Olha só os exemplos lá. Ó. Aqui, nessa dispersão superior esquerda, os dados estão mais próximos. Nessa superior direita aqui também os dados estão mais próximos. Nessas duas de baixo os dados estão mais dispersos. Então esse é um sinal. Quando os dados estiverem mais próximos, é muito provável que haja uma correlação entre essas duas variáveis. Ok? Então é isso que nós vamos avaliar. Tá? Olha um outro exemplo aqui. Ó. Olha um outro exemplo. Aqui os dados estão mais dispersos. Né? Estão mais dispersos do que no exemplo anterior. No exemplo anterior, os dados estão mais próximos. Então, realmente parece que o número de defeitos na pintura tem a ver com o percentual de umidade média do ar. Né? Parece que tem a ver, porque os dados estão próximos. Já esse exemplo aqui, a dispersão é grande. Não nos parece que haja alguma correlação. Né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Você tem no eixo X número de queixas em função do mau atendimento de funcionários do telemarketing. Então a gente sai, não é mais um problema de processo, não é mais um problema de indústria, é um problema de processo, continua sendo um processo, mas não é problema de indústria, né? Então é um problema aí de mau atendimento no telemarketing, né? Então você tem aqui então o número de reclamações, o número de queixas, né? E no outro eixo você tem os anos de experiência dos funcionários de telemarketing. Então, por exemplo, ó, num determinado momento, foi coletado que funcionários com cerca de 7,5, 8 anos de empresa tiveram 10 queixas. Funcionário com cerca de 2 anos de empresa tiveram 20 queixas. Né? E assim sucessivamente. Ó, funcionários com cerca de 17 anos de empresa tiveram quase 90 queixas. Então, quer dizer, os dados estão aí bastante dispersos. Não nos parece que o número de reclamações tem a ver com o tempo de experiência dos atendentes, dos funcionários. Porque alguém poderia pensar, normalmente quem tem mais experiência atende melhor, então o público reclama menos. Será? Né? Então, a dispersão aqui não está nos mostrando isso. Está mostrando aí os dados bem distantes. Né? Se os dados estão distantes, está nos parecendo que não há nenhuma correlação entre o número de reclamações com o tempo de experiência dos funcionários. Tudo bem? Beleza? Então, vocês estão vendo, olha, a gente falou de dispersão aqui para um processo de pintura e falamos de dispersão para um atendimento de telemarketing, né? Então, é claro que as ferramentas da qualidade, elas são ferramentas mais comumente aplicadas para a área de processo, né? Com maior frequência aplicada na área de processos, mas elas podem também ser aplicadas para situações aí, de processos fora da indústria também, tá bom? Então, vamos lá para o exemplo. Olha só. Isso é nossa última tela de hoje, tá? Qual que é o exercício? Elabore um diagrama de dispersão para cada um dos seguintes conjuntos de dados e expresse a aparente relação que existe entre as variáveis. Gente, então olha só. Nesse primeiro caso, o que está sendo avaliado aqui? A idade e o índice de absenteísmo. O que é absenteísmo? É falta. Tá? Pensa numa indústria, né? É falta, é atraso, é ida ao médico. Então, na indústria, esse é um indicador que o RH controla. O que é o absenteísmo na indústria? É o tempo que o funcionário ele está afastado do posto de trabalho dele. Tá legal? Então é o cálculo do tempo que ele não está na atividade dele. Aí é claro, né? Pode ser falta, pode ser saída mais cedo para ir ao médico, pode ser afastamento por doença, enfim, né? Então é o tempo
que o funcionário não está na máquina, no posto de trabalho dele, tá? E aí, a gente coletou os dados seguinte, que funcionário, num determinado período, funcionário com 24 anos de idade, teve um índice de 6% de absenteísmo. Funcionário de 30 anos de idade teve um índice de 5% de absenteísmo num determinado período. Funcionário de 42 anos de idade teve um índice de 3% de absenteísmo. Funcionário com 55 anos de idade teve um índice de 1%. O que nós queremos saber aí? Gente, essa informação é importantíssima para o RH da empresa. Nós queremos saber se a falta no posto de trabalho, se a falta, afastamento de trabalho ou acidente de trabalho, enfim, ausência do trabalhador no posto de trabalho, tem a ver com a idade dele. Gente, isso é fundamental, porque se tiver relação com a idade, se, por exemplo, constatar que os mais velhos se afastam mais, aí a empresa vai ter que adotar alguma estratégia para corrigir esse problema, né? Então vejo como é uma ferramenta para tratar o problema, para compreender o problema e até para definir uma ação de correção, né? Então como é que a gente faz isso? Gente, eu vou fazer no Excel para poder mostrar para vocês, mas isso pode ser feito na mão, né? Fazendo o gráfico na mão, ok? Então eu vou lá, olha, eu vou selecionar aqui e vou levar lá para o Excel. Então eu vou abrir aqui deixa eu abrir aqui uma aba. Eu vou chamar aqui de dispersão, tá? É o que nós estamos tratando, né? Tá? O nosso diagrama de dispersão. Eu vou colar aqui, colei aqui aquelas informações, tá vendo? Então, olha só, a gente tem aqui ó, a idade do funcionário e o índice de absenteísmo. A gente quer verificar se existe alguma correlação entre essas duas variáveis, tá bom? Bom, na mão eu teria que construir esse gráfico na mão. Ponho num eixo a idade e no outro eixo o índice de absenteísmo, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou selecionar o conjunto dos dois dados, né? E vou aqui, ó, inserir gráfico recomendado. Que gráfico a gente usa aqui? Ó? Todos os gráficos. Tem um gráfico aqui chamado gráfico de dispersão, que é para isso. Ó. Tá aqui, ó, dispersão. Beleza? Ó, feito isso, eu vou dar o OK. Olha só, gente. Ó, então, em um eixo aqui, ó, no eixo X tá a idade, né? E no eixo Y tá o quê? Tá o índice, né? Eu pergunto para vocês, alguém pode abrir o microfone aí. O que vocês acham? Esses dados estão dispersos? Eles estão mais juntos ou mais separados? Pode abrir o microfone para falar. Hein, gente? Estão juntos em linha, mas estão separados em... Mas eles estão próximos, não estão? Sim, sim. Olha a diferença de como eles estão visualmente para esse aqui, ó. Esse aqui não está distante um do outro? Sim. Então esses Isso aqui, daí já... esses aqui estão mais concentrados, né? Então, gente, isso é uma sinalização de que há alguma correlação entre os dados, né? Ó, vamos pegar os limites aqui, olha só, ó. Então presta atenção, ó. Ó, o funcionário próximo de 60 anos, aqui, ó, entre 50 e 60, ó, tá com 2% de absenteísmo só, né? Ao passo, ó, que os funcionários com 20, 30 anos, ó, estão com índice maior. Sabe o que está aparecendo aqui, nesse dado? Que os funcionários mais jovens se afastam mais do que os funcionários mais velhos, né? Os funcionários mais jovens, ó, estão com índice de absenteísmo mais alto do que os funcionários mais velhos, né? Para a gente ter a certeza disso,
Isso só dá para fazer no Excel, tá? A gente poderia fazer isso na unha, mas teria que calcular isso numa fórmula, né? Então eu diria aqui, olhando graficamente, eu diria que sem dúvida há uma correlação, né? Então tá claro aqui que os mais velhos se afastam menos, ao passo que os mais jovens, ó, se afastam mais. Ó, esse camarada aqui, ó, 24 anos, ó, 22 anos, 7%, tá aqui, ó, 22 anos, 7%, ó, 24 anos, 6%, ó, o 24 aqui, ó, 6%. Então tá claro no gráfico que os dados estão juntinhos e que os mais jovens se afastam mais, né? Então, quem fizer na unha, né, a conclusão é essa, que há alguma correlação sim, né? E que essa correlação é o quê? Os mais jovens se afastam mais, ao passo que os mais velhos se afastam menos, tá? Quem fizer na unha, para por aí, né? A conclusão é que realmente há uma correlação. Agora o Excel é bacana que ele dá pra gente uma ideia de quanto que é essa correlação. Então olha só, ó, uma técnica que tem aqui. A gente seleciona os dados, botão direito. Tem um item aqui, ó, chamado adicionar linha de tendência. Eu vou clicar aqui. Ó. Quando eu clico, ó, ele forma uma linha pontilhada, né? E aí tem aqui, eu desço aqui no menuzinho que abre, eu desço aqui ó, e seleciono um quadradinho chamado exibir valor de R quadrado no gráfico. Eu vou pedir para exibir e já eu mostro para vocês o que é. Olha só, então tá aqui o R quadrado, ó. Eu vou tirar ele aqui, mostrar aí para vocês, vou aumentar aqui, tá? Para vocês enxergarem mais. Deixa eu aumentar a fonte dele aqui, ó. Ó, aumentei bem. Ô, gente, olha só. Tá claro que existe uma correlação bacana aí. Por quê? Porque esse R quadrado, quanto mais próximo ele tiver de 1, ele tem uma correlação muito forte, né? E quanto mais próximo ele tiver de 0, não tem correlação nenhuma. Então, como esse R quadrado deu quase 1, a gente pode dizer que tem uma correlação forte. Então, nessa empresa, a gente pode dizer sim, olha, realmente a questão da ausência no posto de trabalho tem a ver aí com faixa etária. E qual que é a correlação? Os mais jovens estão mais ausentes do posto de trabalho. Por que isso? Aí tem que investigar, né? Ou porque os mais velhos de empresa são mais comprometidos, ou porque os mais jovens eles se acidentam mais e se expõem mais ao risco. Enfim, aí tem que avaliar para tomar uma decisão do que fazer para corrigir esse problema. Mas pela análise aqui do diagrama de dispersão, fica muito claro, né? Muito claro que tem uma correlação direta. Deu quase 1, né? Gente, toda correlação acima de 70%, a gente diz que é uma correlação que deve ser analisada. Acima de 90% é uma correlação forte. Tá vendo que está dando 0,94, né? Então é uma correlação forte. De 0,70 até 0,89 uma correlação média, né? Existe correlação. Mas acima de 90 é uma correlação forte. Então, com certeza, nessa fábrica a gente tem que fazer alguma ação para evitar que esses mais jovens faltem. E aí tem que identificar onde está o problema, qual é a possível causa aí. Mais uma coisa a gente sabe, que os mais jovens eles faltam com maior frequência. Tudo bem, gente? Vou repetir um outro exemplo aqui que tá no slide. Ó. A gente tem um outro processo aqui, que é um processo que a gente verificou o número de erros a partir da temperatura de trabalho. Tá bom? Um processo qualquer.
né? Nós falamos lá do processo de pintura, né? Pode ser um outro processo qualquer, tá? Um processo de forjamento, por exemplo, de extrusão, não sei, um processo qualquer, né? Temperatura e frequência de erro. Qual que é a pergunta aqui? Lembra-se que a gente comentou que o diagrama de dispersão ele sempre compara duas variáveis, né? Sempre duas variáveis. Ó. No exemplo anterior, nós comparamos idade com falta, ausência no posto de trabalho, absenteísmo. Agora nós estamos comparando temperatura de processo à quantidade de erros, tá bom? Então vamos ver se existe alguma correlação. Então quem for fazer na unha vai ter que fazer manualmente, né? Fazer o gráfico, construir o gráfico item por item. Aqui eu vou selecionar os dois caras e vou mandar plotar o gráfico, né? Então inserir tipo de gráfico, né? Novamente, gráfico recomendado. Novamente eu vou pegar o dispersão aqui. Dispersão. Olha só, gente. Esses dados aqui estão um pouco mais afastados, né? Então, aqui a gente tem, ó, no eixo X a temperatura, a gente tem a temperatura, né? Aqui de 0 a 100 graus, tá? E no eixo Y a gente tem um número de erros, ok? Então, perceba que os dados estão abertos, né? Não estão juntos, pelo contrário, estão fugindo um do outro, né? Então, se a gente fosse analisar visualmente, a gente diria que não há correlação, né? Mas vamos utilizar lá o recurso do Excel. A gente clica em cima, botão direito. Gente, eu vou fazer um vídeo para vocês depois, explicando como é que gera esse gráfico, essa linha de dispersão, tá bom? Essa linha de tendência e como é que gera o R quadrado, tá? Então eu vou fazer um videozinho e vou colocar no grupo para vocês, tá? Colocar no grupo e colocar no Moodle também. Então eu venho aqui, ó, seleciono o dado, botão direito, adicionar rótulo de dados, adicionar linha de tendência, desculpa. Ó, vocês estão vendo? Ele fez aqui a linha de tendência, tá vendo? Olha como os dados estão bem distantes, né? Não estão tão próximos quanto no exemplo anterior. Aí eu pego aqui o R quadrado, ó, exibir o valor de R quadrado, tá? Beleza. Seleciono aqui, ó. E vou aumentar a fonte aqui. Então, olha só, gente. Olha quanto deu. Deu 0,25. Né? Então, 0,25, né, não há correlação. Né? A gente começa a considerar a correlação a partir da metade, 0,50. Né? De 50 a 70, correlação fraca. De 70 a 90, 89, correlação média, e de 90 em diante, correlação forte, né? Então, ó, praticamente não há correlação, tá? 0,25. Então, isso quer dizer que nesse processo, o número de erros não tem a ver com a temperatura de trabalho. Então, não é a temperatura de trabalho que determina o número de erros. Então, se a gente for tratar o problema, a gente já desconsidera a questão da temperatura. Não é a temperatura que está influenciando o número de erros. Tá? Poderia se avaliar se é o operador, poderia avaliar se é o turno de trabalho, poderia avaliar se é a ferramenta que está utilizando, poderia avaliar outras variáveis, mas não é a temperatura, tá bom? Então, o diagrama de dispersão ele serve justamente para fazer essa comparação entre duas variáveis, tá? E aí o que eu estou pedindo na atividade 3? Na atividade 3, ó, então a parte A da atividade é o gráfico de Pareto que eu expliquei agora há pouco, né? E a parte B é gerar um diagrama de dispersão para essa mesma ideia, né? A gente tem uma temperatura de trabalho aqui de um processo qualquer e vocês vão plotar o gráfico, construir o gráfico de o diagrama de dispersão para essa frequência de erros. Tá? A ideia é responder o seguinte: existe alguma correlação entre o número de erros e a temperatura de trabalho? Então essa é a ideia que a gente quer avaliar. Tá? Gente, essa atividade ela é para a semana que vem, tá? Em conjunto, né, com a atividade 2,
da folha de verificação e histograma que eu posterguei para a semana que vem, tá? Alguns, claro, já entregaram essa segunda atividade, tá? Então, mas fica a segunda atividade, a atividade 3, para a semana que vem, as duas atividades, tá? Bom, resumindo, nós avançamos hoje mais duas ferramentas da qualidade, tá? Então, recapitulando, nós estudamos duas ferramentas de planejamento, brainstorming e 5W2Hs, ok? E estamos estudando 7 ferramentas de controle. Das 7, estudamos 2 semana passada, que foi a folha de verificação. A estratificação está dentro da folha de verificação. Então foi a folha de verificação e histograma. E hoje estudamos mais 2. Hoje estudamos gráfico de Pareto e diagrama de dispersão. Tudo bem? Então vocês estão perguntando aqui no chat. Pode fazer junto, pode fazer de dupla, tá? E o Ricardo Baraúna está perguntando se pode ser manuscrito ou no Word. Gente, pode ser manuscrito, pode ser no Excel, pode ser no Word, tá? Eu vou criar atividade no Moodle para vocês me enviarem pelo Moodle. Mas se algum problema, eu vou criar atividade onde vocês vão ter que fazer o upload, né? Fazer o upload do arquivo para o Moodle. Mas quem não conseguir pode mandar por e-mail mesmo, ou por WhatsApp, enfim, tá? O importante é vocês fazerem atividade, preferencialmente postar pelo Moodle para a gente se habituando com a plataforma. Mas quem tiver alguma dificuldade com o Moodle, tá? Quem tiver alguma dificuldade com o Moodle, pode mandar ou para o meu e-mail ou mandar para o WhatsApp, tá? Gente, eu preferi falar de apenas 2 dessas ferramentas. E olha que já é 9h46, né? Então acho que essas 2 novas ferramentas hoje, né, gráfico de Pareto e diagrama de dispersão, já estão em bom tom, né? Em boa quantidade, visto que já estamos aí a 1h45 de aula. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer algum depoimento? Enfim, fica à vontade aí, podem abrir aí o microfone se quiser falar alguma coisa. Pelo que eu vi aqui, nós chegamos a um pico de 21 pessoas, então 20 alunos. Isso é bom porque nós temos 25 alunos frequentes, então apenas 5, por algum motivo, não conseguiram acessar a aula de hoje, mas como a gente está gravando a aula, eu encaminho depois. E só reforçando que a frequência de vocês, ela é condicionada à entrega da atividade, né? Então, aqueles alunos que entregarem a atividade terão a frequência nas aulas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Professor, no caso, eu consegui fazer o caça-palavra lá, terminei, só que ele depois que termina tem algum, não sei, finalizou, eu peguei, achei que já envia sozinho, entendeu? Tá, Ou ele... Não, ele deve enviar sozinho, mas faz o seguinte, Alan, me manda, assim que terminar a aula, me manda um WhatsApp para me lembrar, manda no privado, porque aí eu entro no Moodle, não sei se eu consigo fazer isso hoje, mas até amanhã eu faço isso. Eu entro no Moodle e verifico se a sua atividade chegou, tá? Se não chegou, eu te dou um toque e você me manda ou por e-mail ou por WhatsApp. Tudo bem? Ok, tudo bem. Tá. Ok, Ricardo. Depois eu vi aqui no celular que você mandou uma mensagem no privado. Depois eu te respondo, tá? Gente, mais alguém? Alguém mais quer falar? Não? Podemos encerrar então? Podemos encerrar? Respondo aí no chat. Ok. Aí a gente encerra. Perfeito então, gente. Gente, então tem essa atividade 3 para a semana que vem, onde vocês vão aplicar
as duas ferramentas que nós estudamos hoje, não é isso? Então, gráfico de Pareto e diagrama de dispersão. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos nos falando. É um momento diferente, é um modelo diferente que a gente vai estar aprendendo junto, tá bom? Então, prazer em estar aqui com vocês, em, entre aspas, ver vocês. Espero que vocês fiquem bem e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Boa noite, gente. Bom descanso para vocês.